presta atenção, vamos recolher o nosso coração à presença de Deus, que nossa mente agora se desligue de outras coisas e vamos agora entrar naquilo que Deus tem para nos dizer hoje, nos mares do Espírito. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa, ela é o que, gente? Maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Livro de Tiago. Tiago foi líder da igreja em Jerusalém, no início da igreja cristã. Foi um homem que presidiu o primeiro concílio, ou seja, a primeira reunião dos bispos da igreja cristã, dos líderes, dos apóstolos, ali ainda no século I, para definir questões de como os judeus receberiam os gentios convertidos a Cristo dentro da mesma comunidade, sem lhes impor pesos culturais. Então, Tiago, ele escreveu essa carta, essa epístola, e muitos comparam Tiago ao Salomão do Novo Testamento. Salomão escreveu os livros de Provérbios, o livro de Provérbios, Cantares, Eclesiastes, e Salomão era considerado o homem mais sábio do mundo. E o livro de Provérbios é um livro cheio de sabedoria em gotas, em pequenas porções, sobre tudo que você pensar na vida, lá no livro de Provérbios tem alguma coisa que vai se relacionar. E aqui, Tiago, ele escreve um livro de sabedoria também, para a aplicação na vida cristã, de maneira prática. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Tiago, ele foi um homem que rompeu, de uma maneira muito intensa, com a ilusão da simples crença. Qual é a ilusão da simples crença? É quando a minha crença, é quando a minha fé, é quando os meus conceitos espirituais sobre Deus, sobre Cristo, sobre salvação, sobre vida, não se traduzem em atitudes de cotidiano. Elas não tocam as minhas decisões cotidianas. É como se eu dissesse assim, bem, eu creio em Deus, eu creio na sua palavra, eu creio que essa palavra é verdadeira, eu creio que essa palavra é real, mas as minhas decisões eu tomo com base ou na minha experiência, ou nos meus apetites, ou nos meus sonhos e projetos de vida. O que Tiago está querendo dizer aqui, gente, nesse tema específico, já que ele fala de várias coisas no livro, sobre o uso da língua, sobre bendizer a Deus com a mesma boca que eu amaldiçoo o meu irmão, por exemplo. Ele diz assim, que contrassenso é esse, cara? Você usa a boca para glorificar a Deus e na mesma hora você sai do culto e mete o aço na vida do irmão que passou, porque a irmã tinha uma saia com 2 dedos a menos do que o seu código e o seu padrão de conduta. Coisas dessa natureza. E aqui ele está falando o seguinte, ele está falando do planejamento da vida. Sobre a vida, gente, sobre coisas que a gente faz todo dia, que é planejar. Eu olho aqui para vocês e eu vejo o seguinte, se eu pudesse traduzir, se eu pudesse enxergar por dentro das ideias de vocês, eu viria aqui sonhos, é viagem que quer se fazer, é casamento, é sonho de filho, é projeto de emprego, projeto de família, é projeto profissional, é projeto educacional, sabe, é sonho de cura, é tudo isso. Tantas coisas estão nessa sala, tantas coisas se passam nessa sala, e esse texto é por demais contemporâneo. Tiago está olhando para nós, está dizendo assim, simplesmente, diz assim, olha, ele começa com uma frase, gente, que é bem interessante, que por sinal, só é usada uma vez no Novo Testamento. É uma frase que quebra um pouco, inclusive, o tipo de linguagem que é usada no Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, era um grego popular, era um grego corriqueiro, era um grego das massas, dos comerciantes, era um grego simples. Mas essa expressão que é usada por Tiago aqui, ela vem do grego clássico. Quando ele usa essa expressão que para a nossa língua se traduziu em ouçam agora, vocês,
Para nós pode ser simplesmente, presta atenção que tem um negócio para te dizer, ou olha ali, olha aquele ali, aquele cara está passando. Esse ouçam agora não tem na língua portuguesa o mesmo peso que tem no grego clássico, do qual ele foi traduzido. É como se Tiago dissesse assim, olha, preste muita atenção no que eu vou dizer a vocês, porque o que eu vou dizer a vocês é de suma importância na vida de cada um de vocês. Tem a ver com o futuro de vocês. Tem a ver com a dimensão da própria existência humana. Tiago, quando diz, ouçam agora, é a primeira palavra, é a primeira expressão que ele usa no verso 13. Vocês que dizem, é como se ele dissesse, olha, olhem para mim, prestem muita atenção, vocês que olham para a vida e dizem assim, hoje ou amanhã, iremos a essa ou aquela cidade, e lá passaremos um ano. Ele começa a cogitar o que se passa na mente de quem planeja. E passaremos lá um ano, e faremos negócios e ganharemos dinheiro. E aí Tiago diz assim, o que é a vida de vocês? O ponto aqui é o seguinte, é um texto sobre planejamento. A nossa série é sobre planejamento. Nossa série é sobre planejamento para o sucesso. Vimos aqui pregações muito abençoadas na semana passada, também com o pastor Tiago, com o pastor Ebenezer. Lindo demais. Eu estou tendo a primeira oportunidade de pregar sobre essa série para vocês hoje. Mas é uma série que realmente nos faz entender a priori, uma coisa que todo cristão deve entender: planejar é preciso. A reprimenda de Tiago aqui não é contra o planejamento em si, não é contra planejar, projetar, sonhar, tentar, colocar no papel, rabiscar, entrar em devaneio sobre o futuro. Não há nenhum problema nisso. O problema que Tiago aponta aqui é a pretensão humana, especialmente aqui de quem tem dinheiro, ou de quem tem poder, ou de quem tem conhecimento, de achar que não só é capaz de planejar, mas é capaz de realizar o seu planejamento, a despeito de Deus, longe dessa variável importantíssima, que é a presença do Senhor nessa grande equação relacionada ao nosso futuro. A primeira coisa que você tem que entender hoje é o seguinte: planejar é preciso. Repita comigo. Planejar é preciso. Mais uma vez, planejar é preciso. Há uma corrente na igreja cristã que ela chega a beirar as raias da irresponsabilidade. Que corrente é essa? É a que diz para nós, não, você crê em Deus, então você tem Jesus, então Jesus cuida da sua vida, então é o seguinte, nada de fazer plano, deixa Deus te levar. E aí a gente cria um mantra gospel, meio que traduzido para a nossa própria dinâmica cultural. Deixa o Espírito me levar, Espírito leva a mim. É mais ou menos assim. Como se a gente fosse uma folha ao vento, simplesmente, que Deus não tivesse dotado de inteligência, de sabedoria, de capacidade, de planejamento, de matemática, de física, de tudo aquilo que Ele nos deu, todas essas leis que Ele nos permitiu descobrir e utilizar para todos esses fins, como produção de energia elétrica, como produção de conforto térmico, como também a emissão de ondas sonoras através de um microfone, a fabricação de roupa, essas cadeiras nas quais nós estamos sentando, tudo isso alguém um dia pensou, projetou, quebrou a cabeça e existiu. Porque Deus quer que sejamos seres que planejam, que não deixemos a nossa vida ao acaso, que não deixemos a nossa vida ao Deus dará, que não deixemos a nossa existência, gente, ao toque do som, daquilo que parece ser, na realidade, um capítulo na nossa vida, no qual nós não precisamos nos esforçar para escrever nada. É isso o outro extremo. Por isso que eu estou dizendo para você, planejar é preciso. E aí, eu me reporto a um texto do próprio Jesus. Eu não quero que você abra agora, mas apenas anota o texto. Está lá no Evangelho de Lucas, que diz uma coisa muito interessante. Jesus fala sim de planejamento. Jesus fala totalmente de planejamento. Está lá em Lucas 14. Deixa eu falar o contexto para todo mundo entender. Presta atenção. Jesus estava lá em Lucas, e ele chega para os discípulos e diz assim: vocês querem me seguir? Ótimo. Agora é o seguinte, vocês têm que calcular o preço. Vocês têm que entender que para me seguir, não é simplesmente assim, eu vou te seguir. Calcule o preço. Porque me seguir tem um preço. Viver como meu discípulo tem um preço. Um preço de renúncia, um preço muitas vezes de humildade, um preço muitas vezes de tendo razão, às vezes deixar de ter razão para se viver em paz, de renunciar, de perdoar. Aí, o que é que Jesus diz? Para falar do preço
do discipulado, e para dizer que para segui-lo eu tenho que fazer planos, eu tenho que calcular os custos, ele usa 2 exemplos, o exemplo de um construtor e o exemplo de um rei. Olha o que é que ele diz, está lá em Lucas, sobre o construtor. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, olha aí, Jesus está falando, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? E eu fico pensando, Jesus está falando em calcular custo, né, aqui, sobre construir uma torre. Tem tanto cristão, tanto irmãos assim, não, eu vou gastar aqui no meu cartão e Deus proverá. Você está cometendo uma irresponsabilidade. Deus proverá, irmão, não crê não? Isso é falta de fé, varão. Não, isso se chama responsabilidade. Deus não convocou uma geração de irresponsáveis que saltam no precipício esperando que Ele dê o paraquedas quando você estiver a 10 metros do chão. O diabo quer que vivamos a vida tentando a Deus. Não é Deus que quer que a gente viva a vida tentando-o. Ele quer que a gente sente e calcule o preço da torre. Mas o que foi que o diabo disse para ele? És o filho de Deus? Então pula daqui. Porque a palavra diz que Deus dará ordem aos seus anjos e você não tropeçará em pedra alguma. O que foi que Jesus disse a Satanás? Psst, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Quem não planeja a vida, quem vive ao acaso, quem gasta o que não tem, quem vive as inconsequências desse capitalismo que nos deixa muitas vezes louco, tem suas vantagens, mas muitas desvantagens, está tentando a Deus. Olha o que é que mais Jesus diz, ele dá uma segunda comparação. Qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? É Jesus que está dizendo isso. Jesus está falando de planejamento. Então, primeira tese dessa mensagem de hoje. Planejar é preciso. Repita comigo. Planejar é preciso. Mais uma vez. Planejar é preciso. Mais alto. Planejar é preciso. Agora, a segunda coisa, e aqui talvez seja o coração do texto sobre planejamento, é quando Tiago olha para eles e diz assim, verso 14, vamos lá. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá quando, gente? Amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Aqui entra o segundo extremo. É quando as nossas habilidades, a nossa capacidade de planejamento, a nossa experiência, o nosso conhecimento, o nosso poder, ou a nossa posição em alguma circunstância, nos dão muitas vezes a falsa ilusão de que eu não só posso planejar, mas eu tenho um domínio sobre as variáveis e sobre os resultados do meu planejamento. Esse é o problema. É quando eu levo a vida como um grande planejador, mas tiro Deus da sala. É quando eu vivo a vida como alguém que faz contas, que se senta, que projeta o futuro, mas a sua fé é algo tão meramente intelectualoide, que ela não lhe permite trazer Deus para a mesa. Não lhe permite trazer Jesus para a sua vida cotidiana. Eu tenho pontuado aqui na Cidade Viva, eu acho que a diferença que eu busco na minha vida com Deus, não é nenhuma extrema experiência pentecostal, do cangapé, do 3º grau, da lua nova, nada disso, eu só quero uma coisa, Senhor, eu quero que Tu estejas presente na minha vida, em todas as grandes, médias e pequenas decisões, porque eu projeto, mas é o Senhor quem realiza, eu planejo, mas o Senhor tem o poder de levar a fim aquilo que está no meu coração. O que Tiago está dizendo é o seguinte, olha, planeje, mas seja humilde, planeje e não seja arrogante, planeje, mas não ache que a sua experiência, o seu poder, o seu dinheiro, ou o que quer que seja na sua vida, lhe faça acreditar tanto na força do teu braço, que talvez seja preciso que Deus lhe dê uma pequena rasteira no caminho da vida, para você sentar, para o feito ser chamado à ordem, para que você entre no equilíbrio e diga, poxa, eu estou fazendo o que eu posso e continuarei fazendo o que eu posso, mas eu preciso entender a cada manhã e a cada pôr do sol, o meu Deus é quem cuida de mim e o meu futuro está em suas mãos e não nas minhas mãos. Amém, igreja? Deu para entender? Está claro? Está todo mundo na mesma página? Mas eu vou tentar ajudar você que não está entendendo. O primeiro ponto é planejar é preciso, repita comigo, vamos lá.
Planejar é preciso. Segundo, eu preciso entender, diga de novo, eu preciso entender que sou impotente e transitório como uma nuvem que aparece e desaparece, e preciso lembrar todo o tempo de não ser orgulhoso e ser sempre humilde. Bem, vocês veem aqui, eu não costumo fazer mensagens no papel, porque eu não gosto de ficar preso. Mas às vezes quando eu tenho algumas ideias que não cabem na cabeça, eu boto no papel. E eu venho estudando essa mensagem há uma semana. Dediquei a minha sexta-feira à noite, o sábado quase todo, para pesquisar nos originais, compêndios e enciclopédias, literaturas, preparei, usei as técnicas de homilética, está tudo aqui, coloquei tudo no papel, estou pregando, é a 4ª vez. Mas, eu preciso dizer ao Senhor todo o tempo, Senhor, eu preparei essa mensagem. Mas o Senhor é a mensagem. Eu falo, mas quem transforma é o teu Espírito. Eu abro a boca, mas quem faz milagres é o Senhor. Eu sou usado, Ele é o soberano. Eu sou um servo. A gente tem que colocar isso na vida da gente, pessoal. Tem muita gente perdendo a oportunidade de Deus porque é arrogante. Tem muita gente perdendo a oportunidade de Deus na própria igreja porque é autoconfiante demais, é prepotente. Quantas pessoas às vezes eu não recebo aqui, é que chega às vezes, porque assim, uma das coisas, e eu louvo a Deus, porque vêm pastores para cá, se mudam para cá, menos para cá, mas às vezes eu recebo certos telefonemas, certos e-mails, que eu digo assim, nossa, pastor, eu sou pastor fulano, estou mudando para o Nordeste, eu tenho experiência nisso, eu já fiz isso, já plantei não sei quantas igrejas, né? Deus tem sido misericordioso comigo, com o meu ministério, tem crescido e tal, estou indo para Paraíba, e estou me colocando à disposição. Eu acho que participar da Cidade Viva, a minha participação traria um avanço em algumas áreas especiais, então. Eu digo valha. O grande segredo aqui de Tiago para a vida de um cristão é que ele nunca se ache nada. Sabe por que Deus quer que a gente nunca se ache nada? Para a gente não decepcionar quando a gente descobre que realmente não é nada. E ele compara a gente ao quê? A nuvem. Eu estava aí nesses dias de chuva, viajando lá para o lado de Campina Grande, aí chove de manhã quando amanhece, aí está ali, de manhã quando amanhece, de manhã quando anoitece seria melhor, né? Então, você vai passando ali na estrada, e aí você vê cedinho aquela névoa que se põe sobre os montes das serras. É tão bonitinha aquela névoa, né? E você fica ali, oh, coisa mais linda, meu Deus. E você só pensa também num avião, né? Voando com o teto baixo, aí diz, não, Senhor, que não passe nenhum avião aqui, que ele voe para cima. Mas você olha ali, aí o sol aparece. Quando o sol aparece, toda aquela beleza, em alguns minutos, desaparece. Eu estava uma vez sentado numa rede, deitado numa rede, e aí eu estava olhando na minha casa, um jarrinho que a gente ganhou de presente, com uma plantinha que também ganhou de presente, que é bem interessante. É uma plantinha que eu fiquei olhando, eu estava na rede assim, eu fiquei na rede, estava lendo um livro, umas 8 da manhã, e ela não estava lá, né? Quando eu dei umas 11h30, quando eu olhei, e essa flor vermelha? Não, essa plantinha se chama 11 horas. Eu digo, o que é 11 horas? Não é porque ela aparece às 11 horas, a flor. Ela tem uns ramos, aí ela tem tipo umas pétalazinhas, e aí algumas abrem quando o sol está mais alto. E o interessante é que eu estou olhando para aquilo ali, apareceram 7. Eu digo, oh, Senhor, que beleza, que coisa linda é a natureza, que coisa linda o Senhor criou, que beleza, que potencial. Viro o meu olho assim, uns 25 graus ou 30 graus à direita, e vejo uma lagartixa, né? E como uma boa lagartixa, você sabe o que é que uma lagartixa comum, né, faz, né? Ela balança a cabeça todo tempo, né? Então ela está ali, meio que olhando para mim, balançando a cabeça. Digo, será que ela quer se comunicar, Senhor, comigo? O que será que ela quer dizer? E eu comecei a olhar para aquela lagartixa, ela era grande, ela parecia um filhote de jacaré. Aquela bicha gorda, eu acho que eu estava até prenha, lagartixa prenha. Então ela estava ali, sabe, olhando para mim, e de repente ela se aproxima do jarrinho, olha para as flores vermelhas, ela fica meio que estática, por alguns segundos ela para de balançar a cabeça. Depois ela começa de novo. Aí o que é que ela faz? Para minha surpresa, ela dá um pulo, sobe em cima do jarro e em uma velocidade quase que supersônica, ela arranca uma daquelas florzinhas vermelhas daquela plantinha,
pega, bota na boca, come e sai correndo. Eu digo, miserável. Eu que estava a te contemplar, eu que estava a ver a tua beleza. Aí o que aconteceu? Ficaram 6. E eu não sabia ainda das dinâmicas da plantinha, 11 horas. E almocei, fui nesses dias de recesso, coisa e tal. Quando é mais ou menos umas 5, 6 horas da noite, eu estou lá, volto para o lugar onde está o jarro. E todas as 6 flores já estavam murchas. Já tinham completado o seu ciclo de vida e de beleza. Tão belas, mas tão efêmeras. Tão belas e tão passageiras. E o Espírito Santo falou no meu coração, não tenha raiva da lagartixa. Pelo menos aquela flor serviu para alimentar a lagartixa. Essas outras vão apodrecer e vão continuar aqui. Em que eu tenho isso como uma comparação para nós? É que de fato nós somos assim. O que Tiago está querendo dizer, gente, é o óbvio. Você sabe qual é a grande necessidade da humanidade de conhecer? Nada. Ela só precisa relembrar o óbvio. Tudo que eu estou falando aqui, todo mundo já sabe. Vocês são tão bondosos que ainda riem das mesmas piadas que eu conto há 10 anos. A sabedoria não está no novo. Está na lembrança do sempre velho ou sempre eterno. Do simples. Estou aqui para lembrar mais uma vez a você que a sua vida, e aí eu fui ler mais sobre o significado desse vapor a qual Tiago fala, e um dos comentaristas diz o seguinte, para mim, uma névoa não representaria muito, porque uma névoa pode passar ali algumas horas. Uma flor não representaria muito, o que é que Tiago está querendo dizer, porque ali pode passar algum tempo. E ele disse, para mim, a melhor explicação para esse vapor que aparece e desaparece, para mim, tem no trago de um cigarro a expressão da vida. A vida da gente é como um trago. Ganhamos vida. E ela se vai. A equipe da Cidade Viva, da escola especialmente, passou 3 meses organizando, ou 4 meses organizando o retorno das aulas. Contratações, relocações, novos materiais, novos projetos, novos aprendizados, novos erros, mas planejamos, não, nosso ensino médio tem que começar na segunda-feira, que foi a segunda-feira passada, acho que é a 3ª segunda-feira do ano, bem cedo, né? E aí tudo foi planejado, domingo passado eu vim para cá, para o culto das 4, vi o pastor Daniel pregar, levei meus filhos para casa, que eles tinham vindo do acampamento, fui para casa e como não é de costume, no domingo dormi muito cedo, dormi umas 8h30, 9 horas, celular desligado ou no silencioso, e aí vi na segunda-feira logo cedo, um dia chuvoso, né? Segunda-feira choveu muito, de domingo para segunda, eu vi várias mensagens, e quando eu entrei nos grupos, um dos grupos dos diretores e dos pastores da igreja, discutindo sobre o que havia acontecido com um casal que frequentava a nossa comunidade. Laércio e a Tereza. Junto com a sua filha e a mãe da Tereza, estavam viajando entre Patos e Souza, bateram em outro carro, das 8 pessoas nos 2 carros, 7 morreram, e morreu esse casal, e morreu a pequena Esther, criancinha que no ano passado, nós nos alegramos porque ela concluiu o ABC, e ganhou o título de doutora do ABC, no ano passado, e ia para o 2º ano. Um casal que convivia conosco aqui, convivia com muita gente aqui. E assim, eles se foram. Poderia ter sido eu ou você. Qualquer um de nós. O fato que Deus quer nos fazer lembrar é o seguinte: não confie em você mesmo, confie em mim. Não confie na sua transitoriedade, confie na minha eternidade. Não confie na sua capacidade de planejamento, confie na minha capacidade e poder de realizar tudo aquilo que se alinha com a minha soberana vontade. Deus quer ensinar ao seu povo que a vontade dele é que deve ser feita. Ele diz, planeje, faça tudo, meu filho, mas eu realizo. E eu mudo no meio. Foi que nós cantamos aqui. Venha o teu reino, tua vontade, que na terra
como é no céu. Pai Nosso, está lá no Sermão da Montanha. O Senhor está chamando-nos a algo maravilhoso, uma vida de sonhos, uma vida de planejamento, uma vida de muito desenvolvimento, de muita produção, de muito domínio sobre a obra, sobre a criação, mas ao mesmo tempo, dentro dos compostos, na sala de planejamento da nossa vida, quem tem que sentar na cabeceira é Jesus, e Ele deve ser consultado. Nele devemos confiar, a Ele devemos entregar, não apenas os grandes projetos, mas também aquilo que você inclusive acha que é insignificante. Eu vou incomodar o Senhor com essa bobagem. Quero dizer uma coisa para você, tenho repetido isso vai fazer muita diferença na ação prática da sua fé. O Senhor Jesus está interessado nas mínimas coisinhas da sua vida. Ouse viver de fé. E viver de fé é exatamente isso. Não é crer que Deus vai fazer o que você quer. É crer que Ele vai fazer o melhor. É crer que Ele está na frente. É crer que Ele considera os desejos do nosso coração. Mas Ele sabe, Ele nunca vai dar cobra para um filho. E às vezes o pão que você pede, na realidade não passa de uma cobra aos olhos de Deus. Eu converso com Deus até para estacionar o carro no centro da cidade. Eu já saio de casa orando. Ô Jesus, eu estou indo ali, o Senhor sabe, tem um pouco tempo. Arruma uma vaguinha, Senhor. Uma vaguinha para mim aí, no meio de tudo. Ô Jesus, ô Senhor. Senhor, arruma. Gente, é tão incrível que pelo menos umas 80% das vezes que eu saio com essa oração em casa, eu encontro a vaga. Isso não é misticismo, não. Mas eu vou dizer uma coisa, tem hora que eu saio e oro, ô Jesus, a vaguinha. Eu disse, não, meu filho, hoje não tem não, você vai estacionar 4 quarteirões, vai vir andando no sol, para aprender um pouquinho o que é andar de paletó no sol. Tem tanta gente que está andando, que não tem carro também, então aprenda um pouquinho, tá bom, meu irmão? Tá bom, filhinho? Tá, papai, tá certo, aprendido, entendido, positivo e operante. Mas vamos lá, repita comigo, planejar é preciso, é necessário, ser humilde e confiar em Jesus é mais necessário ainda. Então, como é que a gente deve planejar? Porque Tiago diz o seguinte, que ser pretensioso demais com relação à sua capacidade é pecado. É pecar contra Deus. Por que ele diz, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado? O que ele está querendo dizer com isso? Bem, se eu sei que Deus é poderoso, se eu sei que entreguei a minha vida a Ele, isso aqui é para cristão, viu? Esse texto é para cristão. Se eu sei que Jesus morreu por mim, que a vida dele foi derramada pela minha vida, tudo bem, eu tenho a fé, tá certo? Então, se eu tenho a fé nisso, esse conceito tem que vir para o papel, tem que vir para as minhas disciplinas pessoais, tem que vir para as minhas decisões pessoais. Então, o que Tiago está dizendo é o seguinte, se você crê, se você sabe que deve viver de fé, e não apenas ter fé, mas viver de fé, se você sabe que tem que viver de fé, confiando que o Senhor é soberano sobre a sua vida, e não vive, você peca contra Ele, porque você age como um pretensioso, você age como um orgulhoso, você age como alguém que é autossuficiente, e não é, você é um vapor, você é um trago. Então o que significa planejar como cristão? É viver essa dupla realidade, do meu e do de Deus, do que eu faço, que Ele faz. Eu separei 3 provérbios, anota aí, Provérbios 16, 9, Provérbios 19, 21 e Provérbios 21, 31. Vou repetir, Provérbios 16, 9, Provérbios 19, 21 e Provérbios 21, 31. E nós vamos fazer aqui uma dinâmica. Eu achei muito interessante que esses provérbios que eu escolhi, tem a sua parte, a minha parte, a parte de Deus. Provérbios 16, 9, vou ler para vocês. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, essa é a minha parte, mas o Senhor determina os seus passos, essa é a parte de Deus. Provérbios 19, 21, muitos são os planos no coração do homem, essa é a minha parte, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, essa é a parte de Deus. Terceiro provérbio, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, minha parte, mas o Senhor é quem dá a vitória, parte de Deus. Entenderam? Vamos repetir agora? Eu leio o trecho, aí você diz, minha parte. E aí eu leio outra parte, você diz, essa parte é de Deus. Vamos lá. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos.
Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 21, 31 agora. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Escute, Deus não vai pegar o cavalo, Ele não vai dar comida ao cavalo, Ele não vai botar sela no cavalo, Ele não vai domar o cavalo, Ele nem vai subir em cima do cavalo. Quem vai fazer isso é você. O preparo é nosso, o planejamento é nosso, a nossa parte é nossa. Não seja irresponsável, mas a vitória vem do Senhor. Amém, irmãos? Ele é que vem em vitória. Ele quem vem trazer a vitória do seu povo. Nós preparamos o cavalo, Deus nos dá a vitória. O cavalo se prepara para a batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. E para concluir, eu gostava muito quando eu era criança, de escrever com lápis, grafite. E eu gostava muito de escrever com lápis grafite quando eu era criança, por algumas razões. A primeira, pela leveza do traço e a leveza do lápis. Mas eu também tinha um gosto, era de fazer a ponta do lápis. Pegava aquelas antigas lapiseiras, aqueles apontadores, né? Tá. Porque eu tinha sempre um desafio, fazer a ponta mais fina possível, sem quebrar o grafite. Porque eu gostava que na fila do lanche, ou quando a gente fazia a fila da sala, eu pegava aquele lápis e furava o meu irmão que estava na frente, a criança. Mas especialmente o que eu mais gostava do grafite, e aí todo mundo já sabe por quê. Porque você pode desenhar, escrever e redigir, e apagar tudo. E apagar tudo. Meio que começar de novo. O grafite dá a sensação de que eu posso começar de novo. Quando eu fiz engenharia, nunca fui um bom desenhista, mas a gente tem que fazer desenhos técnicos e arquitetônicos e tudo mais. E uma disciplina que eu fazia chamada desenho industrial, ela era praticamente toda no grafite. O professor era muito bom e eu me sentia seguro, inclusive nas provas, para fazer perspectivas de objetos, de peças e tudo mais. E aí eu fiz uma disciplina chamada desenho arquitetônico, já com um arquiteto professor. E naquela época, nos anos 90, quem estudou desenho ou arquitetura ou engenharia nos anos 90, sabe que nós não tínhamos esses programinhas que hoje qualquer loja de móvel projetado tem, que você diz a ideia, ele coloca ali as caixinhas e de repente o sonho está construído. Não existiam programas naquela natureza, pelo menos na UFPB, as telas ainda eram verdes. A programação era praticamente toda alfanumérica. Não existia Windows, não existia essas coisas. Então, os desenhos tinham que ser feitos em um papel próprio, como se eu entregasse com carimbo, tudo direitinho, como se eu fosse um arquiteto, embora estudando engenharia, que fosse aprovar um projeto. E uma das coisas que o professor exigia é que todo o projeto fosse finalizado em nanquim. Tinta nanquim, uma tinta de altíssima absorção, nem sei se ainda vende, mas uma tinta de uma absorção profunda e que ela tinha uma característica, ela era praticamente indelével. Ela não apagava e eu tinha medo disso. Eu tinha medo de na prova eu errar, eu não tinha como apagar, eu não tinha como corrigir o traço. Na realidade, quando a gente é criança, ou quando a gente tem uma fé de criança, no bom sentido da palavra, a gente confia muito no Senhor. A gente confia demais nele. A gente confia tanto nele que a gente faz questão de que tudo que a gente faz, tudo que a gente escreve, tudo que a gente planeja, seja feito com grafite.
para que Ele possa chegar e dizer: apague aqui, meu filho, e refaça. A vida e a dureza da vida tornam a nossa história um livro escrito com tinta, indelével, difícil de ser apagado sem borrar, difícil de ser apagado até mesmo sem rasgar o papel. E eu escrevi aqui um texto, mais ou menos assim: quando a gente vai crescendo, passa a usar mais a caneta com tinta, para garantir uma melhor apresentação, até mesmo para ter a certeza de que nossas respostas ou ideias não serão adulteradas. Entretanto, fica muito difícil apagar o que a caneta deixa no papel. Não é à toa que Deus diz que os que são como criancinhas é que herdarão o reino de Deus. De fato, quanto à simplicidade, à humildade e à dependência, a nossa fé deve nos tornar crianças. Assim, sejamos como os pequeninos, façamos todos os rabiscos, desenhemos todos os nossos sonhos e todos os nossos planos de vida, mas façamos isso com grafite, para que ao som da voz do nosso Pai Celestial, possamos, ou nós mesmos, ou o próprio Deus, apagar o que precisa ser corrigido, ou mesmo completar, a partir da última linha do enredo da nossa existência, partes de uma história, que para nós, pode ser desconhecida, mas que é muito bem guardada e planejada, por aquele que nos diz hoje, pela boca do profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 11, é o versículo para você sair daqui, confiando no Senhor, confiando na sua mão. Ele diz assim: Deus diz para os seus filhos, para as suas crianças, que não tem vergonha de escrever a vida com lápis comum, que não tem vergonha de usar grafite, e de ser criança com relação aos mistérios da vida. E ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que o Senhor nos ensine a fazer assim, a viver assim, a andar assim, a sermos os melhores planejadores da história, mas os mais humildes, porque sabem que o plano vem do coração, mas o realizar vem da mão do Senhor, que tem sempre planos de paz, de futuro e de prosperidade, não causar dano a cada um de nós. Que o Senhor esteja sempre guardado em nosso coração, e seja um amigo mais próximo, não só na hora da dor, mas na hora de planejar até mesmo os devaneios da vida. A Ele seja honra, glória, louvor e poder para todos sempre. E a igreja diz em uma só voz: amém!